aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase. Aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix.
Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E
aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix.
Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix.
Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase. Aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix.
Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido,
Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase. Aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix.
Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix.
Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix.
Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix.
Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix.
Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix.
Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase. Aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. Quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix.
Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo. E aqui é o seu youtuber quase preferido, Omnitrix. Eu tenho miopia e astigmatismo.